Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos aqui para o último volume da série que foi encadernada em capa cartão do Authority. Lembrando que essa série, que saiu em capa cartão em 4 volumes, já tem uma edição em omnibus, mas que eu, pessoalmente, não aconselho. Por quê? Porque eu considero que os 3 primeiros arcos de história, que foram escritos pelo Warren Ellis e desenhados pelo Bryan Hitch, valem a pena. Mas os outros 5 arcos de história que compõem esses 4 volumes, aqui tem 2 arcos de história, não valem a pena, tá? Então aqui nós estamos no 4º volume. Eu já falei, né, que o primeiro volume mais a metade do segundo volume foram escritos pelo Warren Ellis e desenhados pelo Bryan Hitch. Depois entra o Mark Millar, que vai fazer 5 arcos, mais ou menos 5 arcos de história. Tá? Com outros artistas, destaque para o Frank Quitely, que é um artista que de cara eu já não gosto, porque eu acho que a anatomia do Frank Quitely é apenas pessoas muito largas, que parecem meio gordas, com cara feia e um queixão. Tá? Eu não gosto da arte dele mesmo, eu só tenho a edição para poder fazer uma análise, e principalmente porque eu gosto muito do primeiro volume. Né? Aqui ele faz inclusive uma cópia, digamos assim, né, de uma das capas do Bryan Hitch, tá? Com essa paródia que foi criada pelo Mark Millar para desconstruir o próprio Authority, né? Eles são substituídos por esses personagens meio esquisitos aqui, mais esquisitos que o normal, do Authority, né? Bom, aqui, roteiro no volume 4, roteiro do Mark Millar e do Tom Peyer, desenhos do Frank Quitely, Dustin Nguyen, Arthur Adams e Gary Erskine. Muito bem. Já começamos aqui com uma capa do Frank Quitely, com essa cara feia aqui, que fica todo mundo com uma cara meio estranha. E vamos aqui para Admirável Mundo Novo, parte 1 de 4. Que a gente percebe claramente, agora aqui no compacto, que a série dessa fase do Authority foi uma fase muito interrompida, que levou muito tempo a ser concluída. Tá? Começa com essa primeira parte aqui do Admirável Mundo Novo, depois ele passa para um outro arco de história e depois ele retoma o final desse Admirável Mundo Novo. Tá? Então aqui, basicamente, os personagens do Authority. A arte eu não vou repetir, que eu já falei várias vezes, não gosto. Há uma franca intenção do Mark Millar aqui e também do Frank Quitely de chocar a audiência, de chocar os leitores. Então é muita violência gratuita, muita escatologia, é tudo para ser bem chocante, né, digamos assim. Então aqui vem... aqui já começa o que eu falei para vocês. Transferência de poder é um outro arco de história. A parte 1 vem logo a seguir da parte 1 do Admirável Mundo Novo. Tá? E com alguns meses de diferença, tá? Porque essa aqui, se não me engano, saiu em março. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui quando ela saiu. Saiu em março de 2001 e só foi dar continuidade em agosto de 2001. Tá? Então aqui há E começa um novo arco de história, não conclui aquele ali, tá? Naturalmente, por questões do artista que não conseguiu entregar, eu não sei dizer para vocês, tá? Mas, sinceramente, não acrescenta muito, porque é mais uma história com o mesmo, muita violência, aquele negócio que eu já falei em relação aos outros volumes, é a semente plantada por Watchmen, dessa coisa cínica de ver os personagens, os super-heróis como pessoas lamentáveis, né? Questionáveis, com uma moral extremamente ruim e tal, e ele deu continuidade aqui. E aqui ele ficou totalmente sem freio. Então, realmente, fica muito forte essa pressão, parece haver uma pressão de fazer coisas muito, muito agressivas e tal, que acabou desaguando atualmente na famosa série The Boys, que é uma série que bate na tampa dessas escatologias, dessa violência, dessa baixaria, que eu pessoalmente detesto. Eu cheguei a tentar ler os quadrinhos do The Boys e realmente não consegui mesmo. Li um volume ou 2 e depois parei.
não quis mais saber de The Boys. E a série de televisão é bastante fiel aos quadrinhos, tá, gente? Os quadrinhos são um pouco pior ainda, mas a série de televisão é um festival de baixaria, de escatologia, de violência gratuita. É exagerado. Ali realmente chegaram ao máximo do possível. Olha aqui o que eles sempre conseguem, né? É sempre esse enorme exagero. E aqui então volta, aqui é a conclusão ainda da Transferência do Poder, que é uma série, que é um arco de história que entrou no meio de Admirável Mundo Novo, aqui na edição, e na edição americana também, porque a gente percebe que isso foi o que aconteceu, pelas datas das publicações, e depois então vai entrar aqui o final da Admirável Mundo Novo. Eu acho que é já aqui, ó, que volta o Frank Quitely, já fazendo essa capa feia, e Admirável Mundo 2 de 4. A primeira parte está lá no início, o final está aqui já desenhado, não mais pelo Frank Quitely, mas pelo Arthur Adams. O Arthur Adams acabou concluindo essa história que ficou presa lá no início. Também não sou fã do Arthur Adams. É um desenhista muito rebuscado, cheio de detalhes. De certa forma, eu sei que o Arthur Adams foi o criador de um estilo nos anos 90. Respeito por isso, mas não acho um desenho bonito. Me parece uma coisa meio caricata. Então, não me agrada. Tá vendo? As fisionomias dele. Ele é melhor de expressão. Ele tem um pouco mais de expressão nas fisionomias dele. Mas, ainda assim, fica a desejar. Tá? E a história, conforme eu falei para vocês, é meramente uma história para chocar, para incomodar, para exagerar, para fazer um certo panfleto ideológico e político. Há uma pressão muito grande nesse sentido, de você perceber que ele está expondo a ideologia dele aqui o tempo todo, desde a época lá quer dizer, o Mark Millar a partir do Authority, mas o Warren Ellis também fez muito isso, principalmente no Stormwatch. Quando ele veio fazer o Authority, ele deu uma segurada, fez um trabalho bacana no primeiro volume do Authority, mas depois ele realmente voltou a deixar... Quer dizer, o Authority, né, perdeu. Isso aqui é o volume 1, tá? Bryan Hitch, esse volume vale muito a pena. O volume 2 também é bom, porque tem um arco de história do Warren Ellis e do Bryan Hitch, mas depois a coisa desanda. Por isso é que eu acho que Authority não vale a pena comprar, gastar 300, 400 reais num Omnibus. Tá bom, gente? Fica a dica aqui, canal do Coisa de Colecionador. Se você gostou do papo, deixa o gostei. Se não gostar, o não gostei. E não deixe de comentar o que você achou de Authority. Achou muito bom? Mais ou menos? Primeira fase é boa? Segunda é boa? É muito bom ler a opinião de vocês, tá bom? Até a próxima.